Imagine por um instante que você pudesse acessar a mente de um milionário, enxergar o mundo como ele enxerga, sentir como ele sente, decidir como ele decide e, sobretudo, agir com a mesma clareza, ousadia e propósito que o levaram ao topo. Agora, imagine descobrir que esse poder já existe dentro de você, apenas adormecido. Napoleon Hill dedicou décadas de sua vida a estudar os homens mais ricos e influentes da história e revelou uma verdade surpreendente. A riqueza, antes de tudo, é uma construção mental. Você não precisa ter 1 milhão na conta para começar a pensar como um milionário. O que realmente precisa é dar o primeiro passo e assumir o controle da sua mente. Enquanto a maioria das pessoas reage ao mundo, os verdadeiros milionários criam o seu próprio mundo. Eles não esperam pelas condições perfeitas. Eles moldam as condições a partir de seus pensamentos, decisões e ações. Hill ensina que o pensamento é a semente, o desejo é o combustível e a ação é o solo fértil onde a fortuna floresce. Talvez você tenha crescido ouvindo que dinheiro é escasso, que o sucesso é para poucos ou que sonhar alto é perigoso. Mas essas são apenas crenças limitantes, implantações mentais que sabotam silenciosamente o seu potencial. Hill provou que a mente humana é o ativo mais valioso que alguém pode ter. Quando você aprende a dominar seus pensamentos, deixa de ser escravo das circunstâncias e se torna o autor do próprio destino. E isso não é teoria, é prática transformadora. A pergunta não deveria ser como ficar rico, mas sim como pensar como alguém que já é rico. Quando sua mente se alinha à visão correta, as oportunidades aparecem, as ideias se multiplicam e a ação se torna inevitável. Neste vídeo, você vai descobrir o que realmente diferencia os que chegam ao topo daqueles que apenas observam. Vai compreender os princípios invisíveis que regem o sucesso, os mesmos que Hill chamou de leis do triunfo. Então, fique comigo até o fim. Este conteúdo foi criado para quem está cansado de viver no piloto automático e deseja ativar de uma vez por todas a mentalidade milionária. Não é motivação passageira, mas uma transformação profunda de identidade. Napoleon Hill, ao estudar os grandes magnatas, deixou pistas claras. Agora, cabe a você seguir esse mapa. Está pronto para começar a pensar e agir como um milionário? Tudo começa com um desejo, mas não qualquer desejo. Trata-se de um desejo ardente e intenso, capaz de consumir sua mente e dominar suas ações. Hill descobriu, ao analisar os homens mais ricos da história, que nenhum deles chegou ao topo por acaso. Todos tinham dentro de si uma obsessão por um objetivo definido, tão viva que nenhuma dificuldade conseguia apagá-la. Essa é a faísca inicial. A chama que, acesa com convicção, transforma simples ideias em resultados extraordinários. Quando você deseja algo com intensidade, o impossível começa a perder sentido. O fracasso deixa de ser obstáculo e se transforma em apenas mais um degrau no processo. Sua mente passa a agir como um radar ajustado, identificando caminhos, conexões e soluções que antes estavam invisíveis. É como se o universo inteiro passasse a responder ao seu foco. Mas atenção, essa força só se manifesta quando o desejo é alimentado diariamente com pensamentos direcionados, palavras que reafirmam seu compromisso e ações que comprovam sua determinação. Ter um desejo ardente não é sonhar acordado, é transformar o sonho em um plano de ação. Hill ensina que devemos definir exatamente o que queremos, estipular um prazo, traçar uma estratégia e repetir esse plano até que a mente o aceite como verdade. Isso não é mágica, é reprogramação mental. Ao repetir, visualizar e agir com clareza, sua mente inconsciente começa a trabalhar em silêncio,
guiando suas escolhas, moldando seu comportamento e aproximando você do que deseja. Mas nenhum desejo sobrevive à dúvida. Se de um lado você alimenta o sonho e do outro carrega medo, insegurança ou procrastinação, está sabotando a própria jornada. A intensidade do seu desejo precisa ser maior do que qualquer desculpa. E isso exige sacrifícios. Sacrifício de tempo, conforto, distrações e muitas vezes de relações que não seguem na mesma direção. Quem pensa como milionário entende que cada escolha tem um custo e que o sucesso exige comprometimento total. Quando o desejo é verdadeiro, não sobra espaço para dúvidas. Ele te faz acordar mais cedo, estudar quando todos descansam, agir mesmo sem garantias. Essa fome de realização é o que separa os sonhadores dos realizadores. Se existe algo que você deseja com toda a sua alma, declare isso ao mundo e comprove todos os dias, por meio de ações consistentes, que está disposto a conquistar. O desejo ardente é o ponto de partida de toda a riqueza. É o motor invisível que transforma um pensamento em fortuna. Pense nisso. Se a fé é o combustível, o desejo é a centelha que acende o motor do sucesso. O verdadeiro antídoto contra o fracasso é a fé. E ainda assim, por que tantas pessoas a negligenciam? A resposta está no desconhecimento do poder real dessa força invisível. Para Napoleon Hill, a fé era o mecanismo silencioso que movimenta toda a engrenagem do sucesso. Mais do que esperança, é uma convicção inabalável. Quando você acredita com todo o seu ser que é capaz de realizar algo grandioso, a realidade começa a se curvar diante da sua forma de pensar. Essa é a fé que separa os que apenas desejam dos que realmente conquistam. A fé não é algo que você deve esperar sentir, é algo que você escolhe construir. Napoleon Hill mostrou que a fé pode ser desenvolvida com prática, como se fosse um músculo. E o método é simples e direto. Repetição diária de pensamentos positivos, visualizações emocionais dos seus objetivos e ações que reforcem suas crenças. Quando a mente é constantemente exposta a uma verdade repetida, ela começa a aceitá-la como realidade. Isso vai além da filosofia, é a própria ciência do sucesso. O subconsciente não resiste a uma ordem transmitida com fé. É por isso que tantas pessoas fracassam, mesmo possuindo grande potencial. Alimentam mais dúvidas do que certezas. Elas esperam resultados para acreditar, quando o verdadeiro segredo é acreditar para gerar resultados. Hill estudou homens que enfrentaram falências, rejeições e derrotas, mas que ainda assim prosperaram. O que todos tinham em comum? Uma fé inabalável em si mesmos. Eles enxergaram o que ninguém via, acreditaram quando ninguém mais acreditava. Essa fé foi sua bússola, guiando-os mesmo nos momentos mais sombrios. E você pode estar se perguntando, como fortalecer essa fé? A resposta está no que você repete para si mesmo todos os dias. As afirmações são sementes. Quando você declara com emoção e convicção que é capaz, digno e determinado, está semeando verdades construtivas no solo da sua mente. Evite pensamentos negativos como evitaria veneno. O ambiente mental em que você vive definirá o tamanho da sua fé e, consequentemente, o tamanho do seu sucesso. Grave isso no coração. A fé é o alicerce invisível sobre o qual toda fortuna é construída. Sem ela, suas ideias perdem força. Seus planos, por melhores que sejam, não se concretizam, mas com ela, até o improvável se torna possível. A mente milionária pensa com certeza, age guiada por visão e não pelas circunstâncias. Por isso realiza o extraordinário. Onde os outros duvidam, ela acredita. Onde os outros param, ela insiste. Onde os outros caem, ela se levanta. Com fé, você assume o controle do próprio destino. É capaz de influenciar, direcionar e conduzir a sua vida para onde quiser.
Imagine agora o impacto de repetir todos os dias palavras carregadas de convicção. A autossugestão é o mecanismo pelo qual você conscientemente se torna o arquiteto da própria mente. Para Hill, é o elo entre o desejo ardente e a fé inabalável. Trata-se da prática diária de alimentar o subconsciente com comandos claros, específicos e emocionais. O que você repete com intensidade, sente de verdade e reforça com frequência, transforma primeiro o seu interior e depois a sua realidade. Autossugestão não é apenas dizer frases bonitas diante do espelho, é um processo estratégico de reprogramação mental. Hill descobriu que o subconsciente é extremamente influenciável. Ele não questiona as mensagens que recebe, apenas as aceita. Por isso, quando você afirma com energia que é capaz, que está pronto e que o sucesso é inevitável, sua mente começa a alinhar pensamentos, emoções e ações com essa nova identidade. Mas, para que funcione, é preciso intenção real. Não adianta repetir "sou rico" se por dentro você se sente pequeno e derrotado. A emoção é o ingrediente secreto. É ela que faz a sugestão penetrar profundamente no subconsciente. Hill recomendava: escreva seus objetivos com clareza, visualize-os diariamente como se já fossem realidade e declare-os em voz alta com paixão. Esse processo codifica sua mente para vencer, substituindo lentamente os padrões antigos que te mantinham limitado. Talvez você nunca tenha parado para observar os pensamentos que passam pela sua mente todos os dias. Mas é justamente aí que acontece a guerra silenciosa entre o sucesso e o fracasso. Se você não pratica a autossugestão de forma consciente, será programado pelas vozes externas, pelo medo alheio, pela escassez transmitida pela mídia, pelas opiniões limitantes de quem já desistiu. Os que pensam como milionários assumem o controle dessa programação e transformam a mente em uma verdadeira central elétrica de criação consciente. A verdade é que você já pratica autossugestão o tempo todo, mesmo sem perceber. Cada pensamento recorrente, cada frase dita em momentos de estresse, cada crença aceita como definitiva, tudo isso molda sua vida. A diferença é que agora você sabe, e sabendo, pode mudar. Pode programar sua mente para prosperar, resistir e conquistar. A autossugestão é um dos poderes mais subestimados da mente, mas também um dos mais transformadores. Os verdadeiros milionários a utilizam como sua principal arma. Eles sabem que tudo começa na mente, e é ali que a vitória é construída. O que separa o sonhador do realizador não é apenas o desejo, mas o tipo de conhecimento que escolhe dominar. Napoleon Hill foi direto: conhecimento, por si só, não é poder. O poder nasce do uso organizado e intencional do conhecimento. Enquanto muitos se perdem acumulando informações aleatórias, os milionários escolhem com precisão o que aprender, de quem aprender e como aplicar em direção ao seu propósito. Um erro comum é acreditar que diplomas garantem sucesso. Hill desmentiu esse mito. Muitos dos homens mais ricos que ele estudou não tinham formação formal, mas dominavam saberes específicos, práticos e aplicados aos seus objetivos. Eles entenderam que o mundo não recompensa quem sabe mais, mas quem resolve melhor. Esse é o verdadeiro diferencial. Você não precisa saber tudo, precisa saber o que realmente importa. Os milionários desenvolvem a habilidade de identificar o conhecimento essencial para alcançar o próximo nível e mergulham nele com intensidade. Eles não leem por hábito, não assistem por distração, nem estudam por obrigação. Eles aprendem com propósito. Mais do que isso, cercam-se de pessoas mais inteligentes em áreas-chave, porque compreendem que o sucesso é um esforço coletivo guiado por sabedoria estratégica.
Isso significa que, para construir uma vida extraordinária, você precisa parar de buscar apenas informação e começar a buscar transformação. Pergunte a si mesmo: o que preciso aprender para viver meu próximo nível? A resposta é o seu mapa. Com esse mapa, cada livro, curso, mentor e experiência se transforma em uma peça do quebra-cabeça. Peça por peça, aquilo que parecia apenas um sonho começa a ganhar forma até se tornar inevitável. A diferença entre uma mente comum e uma mente milionária está na direção. Enquanto uma acumula, a outra constrói. O conhecimento especializado é a base invisível de todas as grandes fortunas. Não importa de onde você veio, quanto tempo perdeu ou quantas vezes fracassou. Se decidir agora buscar o conhecimento certo, com clareza de propósito e disciplina implacável, o crescimento se tornará inevitável. Quando você sabe exatamente o que está fazendo e por que está fazendo, o mundo não tem escolha a não ser abrir caminho. Afinal, tudo o que existe no mundo físico um dia foi apenas uma imagem na mente de alguém. A imaginação é o gatilho da criação. É ela que transforma o invisível em tangível, o abstrato em concreto. Para Napoleon Hill, é o verdadeiro laboratório da mente. O espaço onde ideias ganham forma, se organizam e se transformam em planos. Enquanto muitos tratam a imaginação como fantasia, os milionários a utilizam como ferramenta de construção. Eles sabem que tudo começa nela. Hill descreve dois tipos de imaginação: a sintética, que reorganiza ideias já conhecidas, e a criativa, onde habita o gênio, capaz de gerar ideias originais e conectadas a fontes superiores. Foi a imaginação criativa que deu origem a fortunas, invenções revolucionárias e impérios inteiros. O milionário pensa em imagens antes de pensar em números. E é por isso que tantos com grandes ideias, mas pouca ação, permanecem parados. Não compreenderam o poder real da imaginação aliada ao propósito. Imaginar não é apenas sonhar, é visualizar com clareza, intensidade e frequência. Os grandes realizadores utilizam a imaginação como ensaio mental do sucesso. Eles se veem vencendo antes mesmo da vitória. Sentem, ouvem e vivenciam o futuro desejado como se já fosse real. E essa repetição influencia diretamente suas decisões no presente. Não é preciso esperar que algo mude para começar a imaginar uma nova realidade. É justamente o contrário. Ao imaginar constantemente, você muda sua frequência interna, sua postura e suas ações. O cérebro não distingue o real do intensamente imaginado. E é por isso que a imaginação, quando usada com intenção, é uma ferramenta tão poderosa. Ela gera motivação genuína, coragem para assumir riscos e foco para persistir mesmo diante do caos. A mente milionária imagina em alta definição. Não se contenta com rascunhos, ela cria detalhes, sente texturas, constrói com emoção. Porque entende que o que começa como imagem pode se transformar em legado. Se você fecha os olhos e enxerga uma vida abundante, mas abre-os e age como se nada fosse possível, está sabotando o próprio poder criativo. Mas se ousa imaginar e agir como se já fosse real, ativa o que há de mais poderoso dentro de si. Quando imaginação e ação se alinham, o impossível perde a força e o extraordinário começa a surgir, primeiro na mente, depois no mundo. Desejar é o primeiro passo, imaginar é o segundo. Mas nada acontece até que exista um plano. O mundo está cheio de pessoas com sonhos grandiosos e ideias brilhantes que nunca saíram do papel. A razão é simples. Elas não aprenderam a transformar desejo em estratégia. Napoleon Hill ensinava que o planejamento organizado é a ponte indispensável entre o que se deseja e o que se realiza. Mas não se trata de qualquer plano. É um plano com clareza, propósito e flexibilidade.
Uma estrutura que impulsiona a ação, mesmo quando falta motivação. A mentalidade milionária se apoia em metas definidas, prazos claros, ações diárias e, acima de tudo, em uma perseverança inabalável. Hill foi categórico. Nenhum sucesso significativo acontece sem um plano bem definido, seguido com disciplina e ajustado quando necessário. E o mais poderoso desse passo é que ele elimina a paralisia. Quem tem um plano não depende de momentos de inspiração para agir. Acorda sabendo o que precisa fazer. Cada tarefa se torna parte de um propósito maior. Cumprir cada etapa, até mesmo as menores, gera confiança. Uma confiança que nasce da ação, não de promessas. É assim que os milionários constroem sua força interior, com o ciclo de planejar, agir, ajustar e persistir. Hill nos lembra que o fracasso temporário é inevitável, mas nunca definitivo, a menos que você desista. A diferença entre os que continuam e os que param está justamente no plano. Sem plano, qualquer obstáculo parece o fim. Com plano, os obstáculos se tornam apenas desvios. Quanto mais você aprende a adaptar sua estratégia sem perder de vista o objetivo, mais inquebrantável se torna a sua jornada. Flexibilidade com persistência é a essência do progresso. Você pode ter um desejo ardente e uma imaginação poderosa, mas sem um plano que conecte tudo isso à ação, continuará apenas sonhando. O plano é sua aliança com o futuro. Persistência é a prova de que você leva sua transformação a sério. Enquanto muitos esperam pelo momento certo, quem pensa e age como milionário cria esse momento por meio de organização e coerência. Sonhos não se realizam por sorte, mas por estrutura. O plano é o ponto de partida, mas a persistência é o elo invisível entre o desejo e o resultado, entre querer e conquistar. Sem ela, até o maior talento se apaga com o tempo. A maioria desiste cedo demais, confundindo obstáculos com sinais de parada, quando na verdade são apenas testes para medir o quanto realmente desejam o que buscam. Persistência responde a uma pergunta essencial: você está comprometido ou apenas interessado? Quem está comprometido segue em frente, aprende, ajusta a rota, mas não recua. É assim que se constrói a fibra dos vencedores. Não pela ausência de quedas, mas pela decisão de sempre se levantar. Persistir não é insistir em ações inúteis esperando um milagre, mas adaptar-se sem perder o foco. É recalcular o caminho sem abandonar o destino. Os milionários pensam com flexibilidade, mas agem com firmeza. Eles sabem que resultados raramente são imediatos, mas se tornam inevitáveis para quem se recusa a desistir. A persistência transforma falhas temporárias em lições valiosas e, com o tempo, o sucesso surge como consequência natural. Hill ensinava que a perseverança pode ser desenvolvida como um músculo. Quanto mais exercitada, mais forte se torna. E ela se apoia em 4 pilares: um propósito claro, um plano definido, uma mente blindada contra influências negativas e uma rede de apoio formada por pessoas que acreditam na sua visão. Com esses elementos, a perseverança se torna praticamente inquebrantável. Se você busca resultados extraordinários, comprometa-se com uma perseverança que não se abala. Não importa a velocidade, desde que você não pare. Aquilo que hoje parece impossível se torna inevitável quando você se recusa a desistir. No fim, não vencem os mais rápidos nem os mais inteligentes, mas os que nunca param. A mente milionária entende isso e continua avançando, mesmo quando tudo ao redor parece gritar contra. Napoleon Hill descobriu que os mais ricos, influentes e bem-sucedidos compartilham um segredo. Eles se cercam de mentes poderosas. Sozinhos, somos limitados. Mas quando 2 ou mais pessoas se unem com um propósito definido, nasce uma força criativa coletiva, chamada Mastermind.
Esse tipo de aliança vai muito além da amizade ou do networking superficial. É um compromisso verdadeiro, onde cada mente contribui com ideias, apoio, estratégia e força emocional. É um grupo baseado em confiança, lealdade e visão compartilhada. O impacto disso é transformador. As ideias se multiplicam, os problemas se tornam mais fáceis de resolver e as decisões mais claras. O que parecia difícil sozinho se torna possível e muitas vezes até simples, com as pessoas certas ao seu lado. Ninguém constrói um império isoladamente. Todo grande líder, todo milionário visionário tem por trás uma rede invisível. Uma tribo que pensa alto, desafia limites e rejeita a mediocridade. O mastermind é combustível emocional e mental. É o espelho que reflete o melhor de você, mesmo quando você esquece do seu valor. Mas atenção, o poder dessa aliança depende da qualidade das pessoas envolvidas. Estar cercado de mentes negativas, críticas ou sem visão sufoca o crescimento. É por isso que os milionários escolhem com rigor quem entra em seu círculo. Procuram conexões elevadas, pessoas que inspiram, impulsionam e desejam crescer juntas. E mais do que isso, também contribuem para elevar o grupo como um todo. Pergunte a si mesmo, com quem você compartilha seus sonhos? Quem influencia sua vida? Te impulsiona para frente ou te faz recuar? Chegou a hora de escolher conscientemente o seu ambiente, de criar ou participar de um mastermind que reflita o nível de sucesso que você deseja. Porque quando mentes alinhadas se unem, o impossível perde o sentido. O verdadeiro crescimento começa quando você deixa de caminhar sozinho e passa a andar ao lado de gigantes. Seu subconsciente é o terreno fértil, onde tudo aquilo que você acredita, sente e repete se transforma em realidade. Napoleon Hill afirmou com clareza: tudo o que é repetidamente alimentado à mente subconsciente, seja positivo ou negativo, acabará se manifestando no mundo físico. Então a questão é, o que você está plantando aí todos os dias? Muitos desejam riqueza, mas repetem frases como: isso é caro demais, dinheiro é difícil ou isso não é para mim. Essas palavras programam a mente para a escassez. A mente milionária, ao contrário, cultiva palavras de poder, certeza e possibilidade. Essas palavras não são apenas sons, mas sementes. O subconsciente não discute, não filtra, não questiona, apenas aceita e executa. Se você alimenta sua mente com limitações, viverá uma realidade limitada. Se abriga medos, enfrentará bloqueios. Mas, se planta ideias de abundância, coragem e merecimento, essa será a colheita que virá. O subconsciente funciona como um servo silencioso, trabalhando dia e noite para moldar sua vida de acordo com os comandos que você envia, consciente ou inconscientemente. E aqui está o segredo. Os milionários treinam a mente como atletas treinam o corpo. Eles escolhem o que pensar, o que sentir e o que repetir. A mente é a verdadeira oficina onde fé, desejo e persistência se unem para gerar resultados extraordinários. Transformar sua realidade começa por transformar o diálogo interno. Você precisa declarar com convicção o que deseja, visualizar com intensidade, sentir como se já fosse real e repetir isso todos os dias até que seu subconsciente aceite como verdade. Hill dizia que esse processo é como alimentar uma chama. Se você parar, ela se apaga, mas se continuar, ela cresce até se tornar incontrolável e nada será capaz de deter sua força. Se hoje sua vida não reflete o que você deseja, não é por falta de capacidade, mas por falta de comandos claros, fortes e consistentes enviados ao seu subconsciente. A partir de agora, a escolha está em suas mãos. Continuar abrigando dúvidas ou plantar fé, repetir escassez ou proclamar abundância.
Seu futuro começa na sua mente e o seu subconsciente está ouvindo. O que você vai dizer a ele hoje? Você vai temer ou vai acreditar? Lembre-se, sua realidade externa é apenas o reflexo daquilo que você alimenta internamente. Se deseja resultados extraordinários, comece agora mesmo a cultivar uma mente extraordinária. Você já possui todas as ferramentas. O que falta é a decisão de usá-las com coragem. E se esta mensagem despertou algo dentro de você, se tocou uma parte que estava adormecida, não deixe essa chama se apagar. Curta este vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe nos comentários o que mais te impactou. Grandes transformações sempre começam com pequenos passos. Talvez o seu próximo passo seja justamente aquele que vai mudar tudo. Esta jornada está apenas começando. E agora, você não está mais sozinho. Vamos juntos rumo à mentalidade milionária.